E se dissesse que existe algo que pode prevenir doenças como cancro, doenças cardíacas, diabetes e até fortalecer o teu sistema imunitário? Talvez tenhas pensado num medicamento ou numa rotina complexa. A verdade é que aquilo que tu fazes todas as noites pode ser o teu superpoder para blindar o teu corpo contra todas estas doenças. E isto é o sono. A modernização da sociedade humana, o aparecimento da luz artificial e a desvalorização do sono têm culminado para uma sociedade mais cansada e propensa a doenças, que poderiam ser evitadas com o simples ato de dormir. Mas dormir bem. Se és novo aqui no canal, o meu nome é Alexandre e seja muito bem-vindo à descoberta do corpo humano. Afinal, o que é dormir bem? Para uma boa noite de sono, devemos dormir no mínimo cerca de 7 horas por noite, já que este é o tempo necessário para que no nosso cérebro exista a remoção de várias toxinas que se acumulam durante o dia, permitindo com que durante o dia o nosso cérebro tenha a sua máxima função. Além disso, estas 7 horas de sono também são importantes para que os nossos tecidos, como os músculos, tenham tempo para recuperar e para que o nosso sistema imunitário possa funcionar de forma eficiente, protegendo-nos de doenças como o cancro. Apesar da duração do sono ser importante, existe outro fator que é quase tão importante. Este é a regularidade dos horários em que acordamos e vamos dormir, porque já vários estudos demonstraram que mesmo que dormimos 7 a 8 horas de sono por noite, se formos dormir uns dias às 8 da noite, outros às 10 e outros às 11 e acordemos em horários também desregulados para compensar as horas em que fomos dormir, o nosso relógio biológico e o nosso ritmo circadiano ficam completamente desregulados e isto por si só predispõe para que o nosso cérebro não funcione na sua melhor função e também predispõe para doenças cardíacas e ainda oncológicas, como o cancro. Uma das hormonas que é libertada para a nossa corrente sanguínea quando começa a ficar mais escuro, mais próximo da noite, é precisamente uma hormona chamada de melatonina. E vários estudos têm encontrado que esta melatonina pode ser uma das chaves pela qual o sono vai ser tão importante para nos proteger contra o cancro. A melatonina tem um papel fundamental em ajudar a induzir o sono e ela basicamente vai ser uma sinalizadora de que se calhar está na hora de começarmos a dormir, já que ela vai ser controlada pelo nosso relógio biológico e quando o relógio biológico detecta que está a ficar mais escuro, ele automaticamente vai aumentar a nossa produção de melatonina. Mas vários estudos experimentais têm verificado que a melatonina tem propriedades anticancerígenas fundamentais. Vejam só, a melatonina parece impedir a proliferação de células cancerígenas, bem como a sua própria formação. Ela parece ajudar as nossas células do sistema imunitário a facilitar localizar possíveis células cancerígenas e eliminá-las antes destas se conseguirem multiplicar e invadirem o nosso corpo. Na formação do cancro parece existir alterações do nosso material genético, ou seja, do nosso ADN. E vejam só que a melatonina, por ter propriedades antioxidantes, parece conduzir ao aumento do reparo das cadeias de ADN, ou seja, diminui o risco de desenvolver cancro através de mutações do nosso material genético e, por outro lado, também, ao ser antioxidante, tem a capacidade para combater espécies reativas de oxigênio, que são uma das grandes responsáveis pelo stress oxidativo que danifica as nossas células do corpo. Mas pensem bem, para os nossos níveis de melatonina estarem bem elevados, nós precisamos de ter uma baixa exposição à luz ambiente. Porquê? Porque a melatonina é uma hormona regulada pelo nosso relógio biológico, que corresponde ao núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que ao receber informação do nosso olho, quando percebe que a luminosidade está mais baixa, ele vai fazer com que a glândula pineal, que é o local onde é produzida a melatonina, aumente então a sua produção de melatonina para iniciar a indução do sono. E nós percebemos que na sociedade moderna a nossa melatonina é cada vez mais alterada. Porquê? Porque mesmo à noite estamos em contacto com luzes brancas, luz azul dos ecrãs que têm a capacidade para diminuir a síntese de melatonina. Ou seja, vamos estar a diminuir a produção de uma hormona que
que é possivelmente anticancerígena. Por outro lado, a melatonina também parece aumentar a função das nossas células de defesa, que são os glóbulos brancos, e inclusivamente são estes glóbulos brancos que combatem células cancerígenas. E daí dá para perceber que o nosso estilo de vida noturno e a exposição à luz artificial, que contribui para a diminuição dos níveis de melatonina, pode tornar-nos mais vulneráveis a doenças como o cancro. Mas e o que é que dizem os estudos epidemiológicos que contêm milhares de participantes? A maioria dos estudos epidemiológicos tem observado um aumento do risco de desenvolver cancro em trabalhadores que trabalham por turnos noturnos. Por exemplo, um estudo com enfermeiras com a duração de 10 anos demonstrou que aquelas que trabalharam por mais de 30 anos por turnos tinham o risco aumentado de desenvolver cancro da mama em 36%, comparativamente com aquelas que nunca trabalharam por turnos. Mas não são só os estudos epidemiológicos que têm observado esta tendência. Vários outros estudos têm verificado que a alteração do nosso ritmo circadiano, correlacionado com a diminuição dos níveis de melatonina, pode de facto ser uma possível causa do aumento do número de cancros com a modernização da nossa sociedade e o aparecimento das luzes artificiais. Apesar do cancro ser uma das grandes problemáticas do nosso século, as doenças que mais matam em todo o mundo são as doenças cardiovasculares. Parece existir uma associação significativa entre a duração do sono e o risco de mortalidade cardiovascular. Menos de 7 horas de sono parece aumentar significativamente o risco de mortalidade cardiovascular. Já mais de 9 horas de sono também parece ter o mesmo desfecho. Tendo em conta estes dados, parece que para o nosso coração a duração ótima do sono é de cerca de 7 a 9 horas de sono, tal e qual como para o nosso cérebro. Todo o nosso corpo funciona de forma sincronizada. Outro aspecto importante que foi encontrado especialmente quando dormimos menos de 7 horas de sono é que parece existir um aumento de fatores inflamatórios no nosso corpo, ou seja, é como se o nosso corpo ficasse mais inflamado. E de facto, estes fatores inflamatórios parecem ter uma associação significativa com o aumento de risco de mortalidade. Um deles é a proteína C reativa, e já vários estudos laboratoriais têm demonstrado que quando dormimos menos, os níveis de proteína C reativa, que é uma molécula inflamatória, aumentam, e isto tem sido associado ao aumento do risco de mortalidade cardiovascular. A melatonina, secretada pelo nosso próprio sistema nervoso, é fundamental para manter a integridade do nosso corpo e do nosso sistema imunitário, e para otimizar a sua produção é fundamental dormir pelo menos 7 horas de sono por noite e em horários regulares, para que o nosso relógio biológico esteja bem regulado e a libertação de melatonina também ocorra na altura ideal. Não negligencies o teu sono e potencia a função do teu corpo para viveres a tua vida com o máximo de potencial. Se gostaste do vídeo, deixa o like, se ainda não és inscrito aqui no canal, subscreve e vem embarcar connosco nesta aventura que é a descoberta do corpo humano. Vemo-nos na próxima descoberta e até à próxima!